Gente, eu vou te falar. Para com essas Entendeu? coisas de mimizento. Nossa, tem que entender o que o cara céu, falou. Palmeirense, Presta hein? Vários atenção. palmeirenses. Então, pra você palmeirense mesmo, para de ser mimizento, chiliquento. Você lembra que a chance de disputar com o Flamengo, que não praticamente vem de ninguém da categoria de base, que nem o Palmeiras, esse é o plus do Palmeiras. Não entendi porque o pessoal ficou melindrado com isso. Eu não entendi. O Palmeiras tem menos recursos que os outros. Porque o Flamengo Investindo tem. 700 milhões. E o Flamengo tem. Esse ano, sinceramente, mas o Palmeiras não é que nem agora o Flamengo, que o presidente falou que se precisar ele vai meter 1 bilhão lá, já vai atrás de 5 reforços agora. Vai desfazer de mais uns lá, Cebolinha, Vinha, De La Cruz. Michael, Então, o time, um time de futebol, no Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, ele não cai por causa da última. Entendam isso. Não é possível que vocês não vão entender. Não vem, rapaziada. Pode ter certeza. É a informação que eu recebi de dentro do clube. Não vou ficar fazendo especulação de jogador. Vem jogador. Não vem ninguém. Se não vender, não vem ninguém. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Rádio Energia 97. Deixa nos comentários aí a sua opinião, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também. Por quê? Porra, velho. O que é? Ah, ferraram o Ceará, mano, esses comédias. É. Ninguém mandou não jogar bola que contra virou- o Flamengo. É. Ninguém mandou de não correr contra o Flamengo. Se ganhasse do Flamengo, eu tava livre. Exatamente. Então a gente foi mesmo, fomos cruel mesmo. Tomara que o Inter tire vocês ano que vem de qualquer coisa, Cruel. seus otários. É isso aí. Nós não tem, não. Palmeiras que virou o jogo, né? Tava 1-0, foi lá, Tava. conseguiu virar, né? Agora, o que ficou mais importante dessa história dessa partida, que não tinha importância para o Palmeiras, né? Eu acho que foi a entrevista do Abel, né? Fazendo uma avaliação de tudo, né? Várias coisas que ele falou surpreendeu todo mundo, inclusive muitos palmeirenses discutindo na internet aí se o que ele falou é certo, é errado, né? Vamos lá. Primeiro ele atacou os jornalistas, né? Falou que os jornalistas não sabem, falam sem saber das premiações que ele ganha, dos Só bônus para contextualizar, os salários essa notícia que ele ganha. aí, essa notícia foi o Nicola no programa do Mano lá, falou, e na hora eu tava aqui, um conselheiro me mandou uma mensagem. E você desmentiu. Que não tinha nada disso. O Abel desmentiu novamente. Não, dos 66 milhões. Era mentira, Mas né? que o salário dele seria 6 milhões também. Não, ele vai. Termina aí, Motinha. Então, O que o Nicola falou, Bento, é que ele receberia pela conquista do brasileiro 10 salários dele, que era 3 milhões aí por mês, ou seja, 30 milhões. E 12 milhões aí, 12 salários pela conquista da Libertadores, que daria esse outro restante aí de 66. Mas não foi. E aí ele falou pra perguntar, quem quiser saber, vai lá na CBF, tá o contrato dele registrado lá, fala quanto que é os valores, ou pergunta pra Leila ou pro Barros, que todo mundo sabe os valores, que não é isso. Inclusive, ele dá informação do PVC, ele tá, essa semana antes de viajar, ele vai assinar um novo contrato de 2 anos. Com o mesmo salário e com os mesmos bônus até 2027. Não vai ter aumento de salário. Vai ser o mesmo salário que ele já tem. E os bônus, nessa mesma entrevista que ele falou, cada título, que foram 10 até agora, ele paga ainda pro PAOK. Porque o Palmeiras pagou 6 milhões para tirar ele do PAOK lá atrás, 6 milhões de reais. Tem uma porcentagem, né? E uma porcentagem do que ele ganha sai do bolso dele, não do Palmeiras. Do que o bônus que ele recebe do Palmeiras, ele passa pro PAOK. E sobre o ano, né? Ele falou em relação ao ano, ele falou, olha, recordação foi o recorde da pontuação no BR para segundo lugar, né? Pois que nunca né, aconteceu velho? isso. O famoso morremos gordinhos. Porque geralmente 76 é faixa de campeão, né? Então, só é os teve um 2 time pontos por melhor jogo, que o né? Palmeiras. É os 2 pontos por jogo, mas não deu. Aí ele falou assim que na Libertadores, né? Então, na Libertadores, no Brasileirão, eles só ficaram atrás do Flamengo, né? Um time só. Ele falou das 17 saídas e 12 chegadas de jogadores, né? Isso aí mudou um pouco, né? E falou que não foi tão bem na Copa do Brasil e que no Paulista tem 5 anos que eles estão disputando aí, todas as finais o Palmeiras está disputando. Falou também que nem sempre os reforços que chegam rendem o que eles esperam, né? Isso acontece em qualquer lugar, inclusive ele citou o Real Madrid, que acontece também, então não dá para saber se o reforço vai render aquilo que eles esperam, né? Falou também, inclusive continuou falando da imprensa, né? Que só tem 25% da imprensa, que os outros 75% atacam o Palmeiras, atacam ele, né? Mas falou o seguinte,
que tem que respeitar mais o Palmeiras, né? O Palmeiras está sendo respeitado. Só que em seguida, ele fala o seguinte: na história do Palmeiras, nunca fomos tão respeitados, né? Equilibrado financeiramente e esportivamente. Não somos uma equipe velha. Só temos menos recursos que os outros. Mas pela estrutura que tem, consegue competir com menos recursos. Essa fala tá pegando todo mundo, né? Porque fala que foi um absurdo, né? Não, sinceramente eu não achei absurdo. Aliás, a bela entrevista eu achei... não é isso, é porque eu vou te explicar o porquê. É que assim, você viu o planejamento do Palmeiras pro ano que vem? Não. Então, não, eu tô explicando. Quem que vai contratar? Não, o Palmeiras, ele prevê de 300 a 400 milhões de venda de jogador. O bônus do Palmeiras, quando ele quis dizer que o Palmeiras é respeitado e é igual aos outros, você tira esses 400 milhões que o Palmeiras não vende de jogador da base. Errou. O Palmeiras vira um time, vira no nível aí do que fatura o São Paulo, do que, sei lá, talvez fatura o Grêmio, do que fatura, sei lá, né? Outro talvez ali, Vasco. Um pouquinho mais, né? Mas talvez um pouquinho mais ali por estar em evidência. Mas o gancho do Palmeiras, Motinha, é a categoria de base. O Palmeiras, ele trabalha desde 2015, quando começou esse trabalho, visando isso aí. Que é exatamente isso que dá o Palmeiras. É isso mesmo, é isso aí. A chance de disputar com o Flamengo, que não praticamente vende ninguém da categoria de base, que nem o Palmeiras. Esse é o plus do Palmeiras. Não entendi porque o pessoal ficou melindrado com isso. Eu não entendi. Ele só explicou. Não, a gente tem que entender o que ele tá falando. Menos recursos que os outros. Mas não, porque exatamente. Financeiramente, o Palmeiras tem menos recursos que os outros. Porque o Flamengo investindo 700 milhões. E o Flamengo tem. Esse ano o Palmeiras investiu porque tinha um Mundial que sabia-se que ia ganhar quase 300 milhões, que nem o Palmeiras ganhou, e o Palmeiras foi a compra esse ano. Foi por isso. O Palmeiras não nada em dinheiro. O Palmeiras ele tem as coisas muito bem resolvidas lá financeiramente, mas o Palmeiras não é que nem agora o Flamengo, que o presidente falou que se precisar ele vai meter 1 bilhão lá, já vai atrás de 5 reforços agora, vai desfazer de mais uns lá, Cebolinha, Vinha, De La Cruz. O Palmeiras vai atrás de 4, né? O Palmeiras vai atrás. Eu só queria... e outra coisa também que eu vi... O Vinha acho que nem viajou. Não, isso aí também é um comédia, hein? Chupa, trouxa. Foi lá falar besteira lá. Deitou em vocês, hein? Deitou não. Isso aqui que é? Ele era um Zé Ninguém no Uruguai. Verdade, ninguém. É verdade. O Palmeiras foi lá, trouxe o cara. É que nem vocês... É que nem a mesma raiva que você tem de Guerreiro e de outros que passaram por lá. Mas o Guerreiro marcou um gol do Mundial pro meu clube. Não, mas você ficou despejando raiva nele aqui. Eu vou falar pro você, o Vinha jogou muita bola. Não, mas ele, peraí, em nenhum momento, o Guerreiro em nenhum momento ele desprezou o Corinthians igual o Vinha fez com o Palmeiras. Mas eu sei que você tem raiva do Guerreiro. Ele só falou que não jogaria em outro clube no Brasil. Mesma coisa. Mas só é coisa diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. E o Vinha era um Zé Ninguém no Uruguai. E o Palmeiras foi lá, trouxe ele aqui, ele foi campeão da Libertadores, foi vendido. E depois foi que ele falou mesmo, Bento? Eu esqueci. Não, primeiro ele falou que... Ele tava no caminhão lá, zoando. Não, ele cantou a música lá. De novo esse papinho lá, cantou a musiquinha. Nossa. Mas o mais puto dele, mano, foi que ele... de propósito e vocês caem. Mas o mais dele não foi isso, não. É que quando ele deu uma entrevista pro nosso palestra, ele falou que no Brasil só jogaria no Palmeiras. É verdade. E aí, depois, ele foi pro Flamengo e disse... Eu falei naquele momento que os torcedores queriam ouvir. Então mostrou que ele não tem caráter. Então ele que se dane, o Vinha, ele que vai jogar na casa do cacete. Concordo com o seu entendeu? E é isso aí. Então é isso. Vai voltar pra onde ele nasceu lá. Não sei se não vai nem pra Copa do Mundo. Isso, não vai. Não vai. Não tá jogando? Que não vai. Porque o Piquerez é 30 vezes melhor que ele. Fala aí, Motinho. Mas é isso o mesmo, Gomes também se manifestou, né, Dodô? O Gomes se manifestou nas redes sociais dele, falando que time grande se alimenta de conquistas. Infelizmente, não ganhamos nada. Mas seguimos de cabeça erguida com muita fome. Palavras do capitão Gomes. Rapidinho, Dodô. Eu tentar do jogo de ontem, né? O Palmeiras ontem, que a gente passou rapidinho, só pra falar, o Palmeiras sai perdendo de 1-0. O Sousa me perde um gol incrível. Tenta fazer uma cavadinha, não sei o que ele quis fazer ali. A cavadinha não foi nem pro gol, foi fraca, aquela coisa que nada deu certo. O Palmeiras toma um gol, continua jogando. Queria fazer um destaque pro menino, que o Abel tem falado dele, é o Larson. É um menino que veio da base do Goiás e já tinha estreado. É o que veio do Goiás, né? Isso. Dizem nos bastidores que o Abel acha ele sensacional. E ontem o que ele mostrou, principalmente no primeiro tempo e no pouquinho do segundo, ele foi muito bem. Deu lançamentos, participou de jogadas
Então, que posição? Parece volante. que sabe jogar, Bento. Parece que sabe jogar. Então, o cara ele foi bem na entrevista no final, né? Você vê que é um cara bem ponderado e sabe, então é um destaque dele. Aí o Palmeiras faz um belo gol ali com o Facundo. Né? Golaço, hein? Golaço. Um sem pulo. Difícil pegar aquela bola ali, né? Aí vira numa falta do Sousa que bate no Monreio artilheiro e engana o goleiro. Ele sofre a falta, chama a falta e faz. E o terceiro gol é um golaço, né? Uma jogada construída, que a gente queria ter visto isso nessa reta final do Brasileiro e na final da Libertadores, e não teve um belo gol do Flaco Lopes. Então o jogo foi isso aí, só lamento pelo Ceará. O Palmeiras foi lá jogar bola e o Abel, a gente conhecendo ele não afina pra ninguém, ele vai jogar como tem que jogar. Não tem o que fazer, né? Tem que estar no campeonato pra ganhar. E outra coisa também que eu vi muito torcedor, principalmente palmeirense, viu, Dodô, na entrevista coletiva dele, falando que o Palmeiras foi lá, que o Palmeiras foi buscar ele, que ninguém queria. Mas peraí, gente, vocês têm memória curta? Aceitou. Não, o Palmeiras foi buscar ele fala no na entrevista, explica. Ele fala na entrevista o seguinte, que quando foram buscar ele no PAOK, foram buscar ele porque vários técnicos tinham rejeitado o Palmeiras e que ninguém queria vir pra cá. Sim. Né? E naquela época, muitos jogadores rejeitavam vir para o Palmeiras. Sim. O que a torcida do Palmeiras tá puta é o seguinte, porque fala assim, então quer dizer que o Palmeiras, pra ele, o Palmeiras começou a nascer ali. Gente, vou te falar. Para com essa coisa de mimizento. Nossa, tem que entender o que o cara falou. Palmeirense, Presta atenção. Então, pra você palmeirense mesmo, para de ser mimizento, chiliquento. Vocês lembram o que aconteceu em 2020? Vocês lembram o que aconteceu em 2020? O Palmeiras tinha o Luxemburgo de treinador. Aí antes do Luxemburgo, o Palmeiras tinha Mano Menezes. Mas ganhou o Paulista, pô. Não, ganhou, mano, mas vamos lá. Foi o Luxemburgo, você sabe o que eu tô falando. Porque olhou pro lado, não tinha ninguém. Aí o Luxemburgo um,mostrando a bicoleta lá, acabou indo foi lá e virou treinador do Palmeiras. O Palmeiras tomou 5 tocos. Tomou 5 tocos. Aquele cabeça de rolão. Você não acha feio ele falar, ninguém queria vir pra essa bodega? Você não acha que é pesado? Não falou isso, eu não acho. Porque ninguém queria vir mesmo. O Ramires lá não quis vir, o Renzi não quis vir, o outro lá, o JJ lá também recusou. Aí teve mais quem também que recusou? Tem Sampaoli, né? O Sampaoli. O Sampaoli fez, você queria dinheiro pra o BKSS, né? Lembra? BKSS tá no Equador. Exato. Então foram ainda bem que não vieram. E o Palmeiras foi lá e tirou o Abel de lá e pagou a multa dele. Foi sexta opção. Isso que ele quis dizer. Agora, se você é sexta opção, como 5 tocos que o Palmeiras tomou, o que você vai falar? Não, eu vim porque eu fui a primeira opção. Ele não foi a primeira opção. Ele foi a sexta opção. Mas por que lembraram ontem isso? Não, ele falou na entrevista. Ele falou de novo. Ele não, quis mostrar que, o começo. Quando eu vim, é minha era, começou a era Abel. É o começo. Foi sucesso, entendeu? Foi isso que ele quis dizer. Foi a introdução do assunto da multa dele, que foi paga, e da premiação. Foi a continuação dessa parte aí. Mas é isso, Motinha. Também vamos falar 2 coisas importantes. Vitor Roque deu entrevista falando o seguinte, está muito feliz no Palmeiras, que existiram e existe ainda sondagem de outros times, né, inclusive do futebol árabe atrás dele, mas que por ele fica, o desejo dele é ficar no Palmeiras hoje. Né? O Vitor Roque. Vai. Ele entrosou já, né? Ele vai sair de novo. Né? Ele é um cara que foi pra lá. Não tem cabimento ele não ficar nenhum ano aqui, eu como jogador. O cara tá num time adaptado. Hoje ele tá leve jogando. Agora é diferente, por exemplo, de um caso do Flaco, que já tá há um tempo, que se vier uma proposta, eu acho que aí o cara... Existe uma tensão lá dentro com o Flaco? Não. Não? Nada, jogou bem ontem. Os caras vai ficar inventando, viu, Motinha? É que esse lance, você não falar quem é fonte, tá? Os caras ficam inventando um monte de besteira. Não, mas o problema é que isso vem de palmeirense, né? Que é mais louco, né? Então, mas é que tá. Sabe o que acontece? A gente fazendo aqui, depois que a gente começou a Energia em Campo, a gente percebeu que tem palmeirense que vive em cima da desgraça. Né? E a audiência dele é em cima disso. Então, quando ele tem coisa boa pra falar, São Paulo tem o negócio dele cai, porque ele não tem o que falar. Saudão, Black Week Uninter. Mas eu acho que o Abel foi bem ontem na coletiva. E ele segue aí até 2027 e vamos ver que o Palmeiras monitora algumas situações no mercado aí. A principal delas que agora o Vitão, né, na hora que nós fizemos o serviço pra vocês aí, a gente fez o serviço pro Internacional, libera que o Abel, que vocês têm que gritar, não é... Libertadores não conseguiu ganhar do Inter. Então não vem que se papinho não, aqui. se tivesse vencido, o São Paulo perdendo, o Bragantino era o 8º. Então eles também têm culpa nisso.
de deixar o Inter? Que porra é essa aqui? Agora só pra nós? Mas Bragantino não cheira nem fede. Não, mas não importa, São... não importa. E o Botafogo também fez a parte dele. E aí, vocês não vão falar também? Não, o Botafogo também fez. Porque se Então, o Botafogo pronto. tivesse Botafogo, empatado... amigão, Mas o Botafogo dependia dessa vitória. Peraí, o Botafogo coisa. dependia da vitória pra ir direto pra Libertadores, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um time de futebol, no Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, ele não cai por causa da última. Entendam isso. Não é possível que vocês não vão entender. O Ceará foi, porque ele não ficou uma rodada na zona de rebaixamento, só ficou na 38ª. Fez a parte dele antes. Tinha que ter vencido um jogo antes das 37 antes. Tinha que ganhar um, mano. Não ganhou. Mas, ô Domênico, a tabela do Ceará, tanto que eu até comentei um tempo atrás, eu falei, o Ceará, ele tem uma das piores tabelas, porque nas últimas rodadas, o Ceará encarava aí Cruzeiro, Corinthians, Mirassol, Flamengo, Palmeiras. A tabela do Ceará era embaçada, velho. Então, mas não é culpa do Palmeiras. Todo mundo foi lá e tirou uma lasca, você quer o quê? Bom, enfim, vamos lá. 9 milhões de reais em jogador. O único jogador que o Palmeiras ainda consegue fazer dinheiro se chama Alan, porque o resto não vale mais nada. Quem que vai comprar o Rafael Veiga? Quem que vai comprar Felipe Anderson, Maurício, Facundo, Sousa? Esses caras, depois que eles apresentaram, que eles não apresentaram esse ano, não valem nada. Então, o único jogador que está na folha orçamentária, que está na previsão orçamentária do Palmeiras, que o Palmeiras tem que trazer 400 milhões de reais, o Palmeiras tem que negociar com o jogador para fechar no 0-0. Não é para poder contratar não, rapaziada. Leiam aqui, vou colocar aqui, ó. O que saiu no GE, a previsão orçamentária do Palmeiras é vender 400 milhões de reais de jogador para manter a folha no 0-0. E o primeiro jogador a sair se chama Alan, porque é o único que consegue alinhar essa folha salarial e o Palmeiras manter os 400 milhões. E aí, para contratar jogador, vai ter que vender. Então, o Alan é para você manter o 0-0 e caso o Palmeiras queira algum outro jogador, vai ter que vender algum para poder manter a folha orçamentária, a previsão orçamentária do ano que vem. Então, é bizarro. Enquanto do lado do Flamengo, o BAP já divulgou 1 bilhão de receita para contratar jogador. O Flamengo, que já tinha um elenco muito qualificado, tem 1 bilhão. E para mim, muda muito o ano de 2026. Se a coisa estava ruim pro Palmeiras, é terra arrasada pro ano que vem. E não sou eu que tô dizendo, é só você olhar os números. Se você quer se iludir, achar que o Palmeiras vai às compras, que o Palmeiras tá equilibrado, que o Palmeiras tá nadando de dinheiro, é informação que eu recebi de dentro do clube. De dentro do clube. Não tem nada que o Palmeiras está nadando dinheiro. O Flamengo aumentou. O Palmeiras, para manter essa previsão orçamentária que eu coloquei, é para acabar 2026 com 11 milhões de superávit. 11 milhões. Para vender 400 milhões é para manter 11 milhões de superávit. Ou seja, a coisa está muito complicada no Palmeiras, ainda mais quando você vê um elenco que pouco vai conseguir produzir nas mãos do Abel, na minha visão, para o ano que vem. O pouco vai conseguir conquistar metas esportivas que esse time não tem ganho nada. Se não ganhou esse ano, que estava na mão, o brasileiro na mão, o Palmeiras entregou, imagina o ano que vem, sem poder contratar, tendo esse elenco horroroso e com o Abel Ferreira com a mesma filosofia do que ele tem de futebol. A situação é muito preocupante para o Palmeiras, é muito preocupante. Eu quero ver... olha, rapaz, tô muito irritado porque o Flamengo vai contratar. Eles erram, mas eles corrigem rota. O Flamengo contratou um monte de bagre? Pode ser, mas os bagre, ó, eles vão mandar embora os bagre, vão trazer um jogador bom e nós vamos ficar aqui, ó, esperando o Jefité, esperando o Maurício render, o Felipe Anderson acordado do travesseiro de pena de ganso, né? O Veiga. Elas querem com a bonificação. O que eles querem? Eles querem, resumo, 22 milhões de euros. Esse é o preço do John Arias, 22 milhões de euros. E aí, qual que é a informação adicional em relação a isso? Todo mundo já sabe que o Flamengo estava na briga, que o Palmeiras entrou na briga. Hoje, a notícia é que um terceiro candidato entrou nessa briga, que é o Cruzeiro. John Arias, ele tem o desejo de retornar ao Rio de Janeiro. Sim. Ele tem o desejo, ele gostou muito de jogar no Rio de Janeiro. Só que aquele esquema, óbvio que ele vai ver o melhor para a carreira. É muita grana, eu acho que é um jogador de 28 anos, né? Seria cerca de 140 milhões de reais. E o Wolverhampton só não quer ter prejuízo. Então é isso. E ele está autorizado a procurar um novo clube que pague isso e ele vai decidir. Então era entre Palmeiras e Flamengo, agora é entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Ninguém fez proposta, nada.
todos esses clubes estão sondando a situação. É algo embrionário, porém, John Arias quer deixar o Wolverhampton nessa janela aqui, não na janela forte da Europa. Como que é pro mercado brasileiro, ele quer, e a nossa janela forte agora, ele quer sair agora até janeiro. Vic Pinheiro, antes da gente ouvir o Flaco Lopes, eu quero a sua opinião. John Arias vale ou não vale mais de 17, 20, 22 milhões de euros para resolver problema? Bom, olhando pelo estilo do jogador, por tudo que ele fez no futebol, eu acho que não vale. É uma grana muito alta por um jogador, de fato, com qualidade. Só que, é que nem falou, já analisamos aqui, como o Facinho que eu também trouxe muitas vezes. É um jogador que joga muito pelo lado direito, que hoje quem joga por ali é o Alan. Ainda é incerto o futuro do Alan. Eu não duvido que apareça uma grande proposta para ele, porque é um jogador que teve um grande destaque. Mas caso não apareça, é um jogador que vai ser fundamental para a próxima temporada. Então eu não imagino o Alan fora do time, né? Sem ser titular. Então é um jogador que chegaria o John Arias para brigar pela titularidade numa mesma posição pelo lado direito. E assim, John Arias, que eu falo, tem qualidade, mas é um valor muito alto que eu acho que o Palmeiras pode minar o mercado por um valor semelhante e conseguir verificar alguns jogadores com uma outra característica e até que jogue mais pelo lado esquerdo, que possa poder trazer também, jogar um pouco mais pelo meio de campo, que possa jogar também um pouco mais centralizado, que vai ser útil se o Flaco Lopes sair. Então assim, o John Arias seria muito bom sim para enriquecer o elenco do Palmeiras, principalmente olhando a questão elenco, mas é uma grana muito alta. Então tem que realmente ver se vai ser... se o jogador tem ali a cadeira cativa para titularidade. E lembrando, sempre vale lembrar que o Palmeiras ainda vai ter o Paulinho em 2026. Então o Palmeiras tem que fazer um investimento alto, sim. Não acho que o Palmeiras tem que economizar para gastar, entendeu? Mas acho que tem que gastar realmente com quem seja fundamental para o time. Não jogador para brigar por posição, mas sim para assumir titularidade. E nessa situação eu vejo o lado esquerdo mais... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte no nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então ficou até o final. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.